Bom dia, seja todas bem-vindas ao nosso encontro e hoje vamos fazer a leitura do devocional dia 18 de junho. Deixa eu ver quem chegou aqui. Bom dia, Raquel, tudo bem? Bom dia, tudo bem, paz de Deus. Amém. Como você tá? Tô bem, acabei de acordar. Que bom que está aqui novamente, né? Depois de ontem, conseguiu fazer as tarefas? Não, Sim. Ai, que bom. Eu quero mandar sempre à noite para ficar melhor. é porque eu saí de lá às 6 horas. Ai, mas é assim mesmo. Sejam todas bem-vindas ao nosso momento de reprogramação mental. Vanessa, Helena, Raquel, Edilane, sejam todas bem-vindas. E hoje vamos ler o devocional 18 de junho. Jesus é um modelo. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Deixa eu ver, tem algum interfone aberto? Vou fechar aqui, tá, Edilane? Pronto, ficou melhor. Cristo é o nosso exemplo supremo em todas as dimensões da vida. Sobre perdão, por exemplo, podemos aprender com a maneira como ele lidou com Pedro, apesar de ter sido negado por um amigo íntimo. Jesus o perdoou, restaurou sua dignidade e reafirmou seu chamado. O mestre também conhece a dor da traição, mesmo ciente do que Judas faria. Ele ofereceu-lhe lugar à mesa e chamou de amigo. Jesus também é o nosso modelo de caráter. Ele não se corrompeu em meio aos desafios. A sua vida refletiu integridade, obediência e verdade. Ele foi o segundo Adão, aquele que venceu onde o primeiro falhou. Além disso, ensinou como devemos nos relacionar com o Pai e batizou-se, mesmo que não precisasse se arrepender. Jejuou e se retirou para orar em lugares solitários. Cristo é ainda o nosso modelo de sacrifício em seu momento mais difícil. Não desistiu da humanidade apesar da dor, submeteu-se à vontade do Pai e amou até o fim. E é com isso nos ensinou que o verdadeiro amor é sacrificial, não busca os próprios interesses, mas persevera, mesmo diante do sofrimento. O apóstolo Paulo declarou: digam-me, pois fui moldado pelo exemplo do Senhor. E é exatamente isso que Deus deseja fazer com você. Mulher, formar em sua vida o seu caráter de Cristo. Quem sabe você tenha sido formatada por tradições, por familiares, pelas culturas ou pelas marcas do passado. Mas Jesus pode nos remodelar a sua imagem e semelhança, que o Espírito Santo encontre em você um coração maleável a ponto para ser transformado. Que lindo! Jesus é o modelo. Que modelo você está servindo? Que modelo você está se inspirando? Qual é o modelo que você busca todos os dias melhorar? No quê? Será que é em quem? Da onde você está buscando as suas inspirações? Então, esse devocional traz para nós refletir. Entrei só para mandar beijo e dizer que queria estar muito aqui. Ai, Vanessa, não vai conseguir? Mas é assim mesmo, tem dia que não dá. E tá tudo bem, tá? Tenha um bom dia, bom trabalho e quando der, volte. E é isso, gente. Quando nós paramos para analisar, será que eu estou vivendo a minha verdadeira essência ou eu estou vivendo só aquilo que nos moldaram? Qual é a tradição? Da onde eu nasci? É familiar?
é tradição de cultura? Quem eu sou hoje? Será que eu estou vivendo o que é para ser mesmo? Ou eu fui moldada? O que eu desejo? O que eu busco? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus propósitos? Entendeu? A gente precisa se perguntar, a gente precisa saber que direção nós estamos indo e da onde nós estamos se inspirando, em quem nós estamos se inspirando. Então, esse devocional deixa para nós essa reflexão para nós se perguntar. Tudo ok por aí? Vamos lá, então, nossos rotineiros, reprogramação mental pela manhã. É muito bom estar aqui pelas manhãs fazendo esses exercícios terapêuticos, porque o nosso cérebro aprende por repetições. Repetir para o cérebro até se tornar um hábito. As pessoas querem mudar os seus comportamentos, seus resultados, mas não querem viver o processo. E nós aqui estamos fazendo o quê? Vivendo o nosso processo. Nós estamos todos os dias vindo colocar sementinha, plantar sementinha, repetir. Mas, Sueli, todo dia a mesma coisa? Isso chama repetições, isso chama desmanchar crenças e colocar boa semente da crenças nova. Você está feliz com o resultado como mulher? Tem algo em você que você quer mudar? Então você precisa falar. Então você precisa plantar. Então você precisa buscar conhecimento. Então vamos lá, primeiro exercício. Hoje nós temos, depois de 4 meses, a nossa amada de volta, né, Edilane? Seja bem-vinda, Edilane. Que bom ter você aqui. E como ela já conhece, nós não vamos explicar tudo para ela, que ela já é de casa. Então, o primeiro exercício é quem eu sou em Deus. Em Deus eu sou forte, corajosa. Em Deus eu sou filha amada. Em Deus eu sou frutífera, determinada e ousada. Próxima. Pode abrir. Rico, maravilhosa, rico, maravilhosa, são sustentadas, Amém. 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 A gratidão nos transforma, a gratidão nos traz paz, alegria e saúde mental. A gratidão nos traz leveza, então seja uma mulher grata. Eu sou grata por esses momentos, eu sou grata por esse dia, o melhor dia então que nós podemos fazer na nossa vida. Eu sou grata por amar, eu sou grata pela minha família, eu sou grata pelos meus clientes, eu sou grata por Deus estar sempre presente na minha vida. Próxima. Amém. Próximo. Tem mais? Amém. Próximo.
É, exatamente. Amém. 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 Próximo. Seja bem-vinda, Darilene. Estamos no momento da gratidão. Quer agradecer? Amém. Vamos agora para o momento da profecia. Eu profetizo sobre a minha vida, minha casa, muitas bênçãos, sabedoria. Eu profetizo para todas nós aqui, constância, sabedoria e se permitir fazer diferente, se permitir viver o novo, sair da procrastinação. Eu profetizo paz, harmonia nos lares. Eu profetizo minha casa nova e aconchegante. Eu profetizo continuar no meu desafio de alimentação saudável, 0 glúten, 0 açúcar, 0 lactose, 0 álcool. Eu profetizo continuar sonhando alto e realizar todos os meus sonhos. Próxima. Amém. Próximo. Amém. Próximo. Mais alguém? Amém. Pode. Pode sim. Já terminamos todo mundo de profetizar, né? Agora é o momento de testemunho e sobre a validação. Então, pode ficar à vontade. Pode.
E quando foi no final de junho, eu comecei a profetizar sobre a minha perda. Sim. E esse foi o meu primeiro processo, né? Foi. Comecei a curar de dentro para fora e eu profetizava mesmo com aquilo. Era mesmo. Era. Sim. Não. E o processo era deixar, restringir, né? Se submeter. E aí eu decidi viver o processo. E hoje eu estou colhendo muito do processo, né? Sim. Eu perdi 17 quilos. Vou fazer um ano agora com mostrar para vocês. Não estou com pressa. Não. Não estou tomando nojado. Não. Você está fazendo 1% todo dia. Você está fazendo 1% todo dia, Dilaine. Lembro. Sim. Exatamente. Tá. Não. Que lindo, parabéns, Edilane. Você voltou com um resultado assim que a gente olha para você e fala: será que é a Edilane? Será que é ela? Parabéns pelo seu esforço, dedicação, né? Porque precisou viver o processo, 1%, 0,5%. O importante é não parar. Olha, gente, isso aqui são resultados, são testemunho. Um ano atrás, não é a mesma Edilane, né? E faz efeito, ela jogou a semente, ela plantou e hoje ela está colhendo seus frutos. Isso serve de testemunho para nós continuar. Você que está aí desanimada, não desanime, continue, colherá seus frutos também, assim como a Edilane. Assim como a Edilane hoje está contando o testemunho dela, você também vai contar um dia o seu testemunho, mas só vai contar se você não desistir, se você não desanimar, porque se você parar, você não vai contar. Parabéns, estou muito feliz de você estar aqui de volta, de você contar para trazer o resultado e estamos aqui todos os dias. Seja bem-vinda. Lindo, Raquel. Pode. Sim. Exatamente. Exatamente, por isso que precisa mudar a sinapse. Lembra que a gente sempre fala de fazer nova sinapse? Você não estava conseguindo porque antes de formar uma sinapse você para e ali volta a estaca zero de novo, volta aos costumes antigos. Por que é tão fácil voltar aos antigos? Porque já está formada a sinapse. Foi assim que formou no seu cérebro. Ai, mas eu não quero mais continuar. Então agora você precisa ter constância de todos os dias mudar um pouquinho para que você faça nova sinapse. Quando forma nova sinapse, que é dentro do nosso cérebro, ali vai se formar um novo hábito. Exatamente. Então é muito importante, gente, nós sonhar, mas querer viver o processo. Ah, mas eu já quero o resultado. Não existe resultado sem nenhuma busca, sem nenhuma constância, nada. Até a criança para ser gerada no ventre, quanto tempo ela fica lá para poder depois ter nos braços? Exatamente.
pouquinho. E é claro que você está preparado. Tipo de amizade. Isso aí, minha voz, eu ouvi você pegar mais de a voz de Deus, e eu percebi que você é Deus. A vontade de Deus, a gente começa a estudar a Bíblia, começa a ver a criação de Deus. Porque eu mostro, eu sei que a comida é maravilhosa. Mas, eu vou pegar que você vai dizer que eu sei que você vai ficar para a vida das coisas. Então, assim, se permita que você processo. Você vai com Deus, porque eu pedi Deus estratégia, como eu pedi de qualidade de vida, como eu pedi para restringir alguns alimentos. Ah, não tinha vez, uma vez comigo. Não sei para mim, mas já que eu puder, fazer um treino até hoje, sabe? Sim. Eu precisei tomar banho de vitamina, porque eu tinha, eu já ia ter, sabe? Aí de compartilhar na vida que eu ia treinar, voltava. É muito difícil. Não sabe, eu não sei como é que vai ficar, depois eu vou tirar tudo. Eu vou compartilhar como eu estava. Porque a gente tem quantos anos eu tenho hoje, não acredito. Eu tenho 40 anos, eu não tenho. Olha só. É por causa, Edilane, que você é outra Edilane. É outra Edilane. O grupo lá, Edilane, fica aberto, o grupo geral. Procura o grupo geral para você colocar o seu testemunho do antes e depois, para servir para ajudar outras pessoas que estão no mesmo. Meu Deus! Sim. Era. Sim. Como que nós vamos ter algo se nós não pedimos? Como que nós vamos alcançar, colher fruto se nós não planta? Aqui que nós faz é isso, é plantar. Edilane, há um ano atrás, pedia por emagrecimento, pedia por casamento restaurado. Hoje ela está vindo por livre e espontânea vontade contar os seus frutos colhidos, o que viveu nesse ano. Se eu não tivesse conhecido a Edilane antes, talvez olhar e falar, não é a mesma pessoa, porque ela tá outra pessoa no falar, na aparência, na forma de pensar. Então, gente, reprogramação mental não é brincadeira, é de verdade. Não significa que vou lá fingir de falar coisinha. Não, fala de verdade, peça o que você tem vontade, joga a semente e viva o processo. Ah, mas eu só fui um dia, uma semana, não tive nenhum resultado. Qual é a fruta, qual é a plantação que você faz, planta hoje, colhe fruta amanhã? Me fale. Não existe. Até um bebê no ventre precisa ter 9 meses para nascer. Então, tudo precisa viver o processo. Não venha só falar que quer e não viver o processo. E quando vê o outro com os resultados, falar que aquela pessoa é sortuda. Que sortuda nada, ela viveu o processo, ela foi correr atrás, ela foi para academia, ela fechou a boca, ela orou, ela profetizou, ela chorou, ela fez a parte dela. Porque muitas coisas a gente escuta, ai, você é tão sortuda. Não deixa eu ir fazer não, para ver se eu sou sortuda. Exato. Uhum. Exatamente.
E quando a gente começa a mudar, Elaine, eu acho que é com todo, não tem um nem dois, não. Precisa muita gente, ciclo de amizade, às vezes não é mais. Mesa que você sentava antes, você não senta mais. Pessoas que você ficava dando atenção, você não fica mais. Nossa, vai ficar ruim, então, não quero mudar, não. Nada, gente. Muda se você não mudar algo na sua vida. Então, vai ter pessoas que estão na nossa vida e não vai apoiar o nosso crescimento. Então, é melhor sair de perto daquela pessoa para nós crescer. Porque se eu quero mudar a minha alimentação, como é que eu vou sentar numa mesa que tem tudo que eu não posso comer? Então, nós precisamos decidir o que eu quero para minha vida. Eu quero isso. Então, vai ter lugares que você não vai poder, porque lá vai ter aquilo que você não quer mais. E isso está relacionado em amizade, com família, com trabalho, com tudo. Sabe que muitas das vezes Deus está preparando algo tão grande para a gente. Que a gente está na situação, que Deus está preparando, que é necessário dentro área de ambiente e que pessoas elas não estão preparadas para viver o que Deus está fazendo. Exatamente. Nem todo mundo que está conosco está conosco. Quando a gente vai mudar, bom dia, tudo bem? Quando a gente vai mudar ou faz algo diferente, nem todo mundo que está à nossa volta nos apoia. Aí já tem umas conexões aí para depois puxar no como é que fala? No particular aí. Sim, exatamente. E é assim que é bom o grupo terapêutico, porque a gente gera conexões, gera amizade, gera testemunho, ouve, ali já a gente se incentiva. Nossa, se ela conseguiu, por que eu não consigo? E nós todos conseguimos, vai determinar da sua determinação, do seu foco, da sua vontade, da sua persistência, porque os desafios vão vir. Se ela Quem viu a Edilene antes não fala quem é ela hoje. Quem vê ela hoje não fala que é de antes. E no início, com certeza, ela sofreu muito. Com certeza ela quis desanimar, ela quis parar, mas não, ela estava firme e forte, todo dia na reprogramação mental, todo dia buscando a ajuda da terapia, buscando fazer seus exames, e hoje ela colhe seus resultados. Então, todos nós também conseguimos. Todos nós possamos fazer diferente, né? E deixa eu ver aqui o capítulo 2 desse livro, vamos ver se vai dar tempo da gente falar. Se não der falar tudo, fala pelo menos um pouco. E o mais importante é que o testemunho foi falado, né? Foi muito bom ter ela aqui conosco, dela ter compartilhado o seu progresso, a sua vitória. A vitória dela é a nossa, porque quem viu ela no começo do processo também tem vontade de comemorar junto com ela, né? Agradecer. Então, nesse capítulo do livro aqui,
fala do propósito de Deus na vida da mulher criada à sua imagem. Qual é o propósito de Deus na sua vida, mulher? Se você é a imagem de Jesus Cristo, se você é a imagem de Deus, então será que ele fez algo perdido? Será que ele criou algo que não presta? Deus só faz coisas boas, então se você é projeto dele, se você é a imagem dele, você é algo bom. Deus criou a mulher para a paz, como seres criados à imagem do Senhor. Fomos feitas para produzir, atribuir valor a nossos domínios e multiplicar, crescendo e expandindo em todas as áreas da nossa vida. Deus capacitou o homem e a mulher para a produtividade e Desde os primórdios, o Senhor criou a terra para ser humano e estabeleceu que ele teria domínio sobre o que estaria ao seu redor. Disse também que seria que fôssemos produtivos quando ordenou: seja férteis e multiplique, encha e governe a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os animais que rastejam pelo chão. Então aqui, ó, quero que você vá além, que não permaneça do mesmo jeito. Para nós ir além, a gente não tem que ficar do mesmo jeito. Se nós tem vontade de ter algum sonho, realizar, busque. Com isso, Deus estabeleceu para nós um curso de crescimento e de progresso, e não de regressão. Os propósitos de Deus para a nossa vida são inegociáveis. Permita-se estar no centro da vontade dele para concretizar os planos que ele deseja realizar por seus intermédios. São planos de paz, de fazê-las a prosperar, de crescimento e progresso. O nosso Deus não é Deus de regressão, mas de progressão. A multiplicação para a qual Deus nos criou não se refere apenas a ter filho. Não significa, a mulher foi feita só para ter filho. Não, o Senhor quer que multiplique em todas as suas áreas. Não é só multiplicar e encher a casa de filho. A gente precisa multiplicar nos nossos dons, nos nossos talentos, nas nossas vocações. Ele nos capacitou para isso e nos deu responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade, mulher? Qual é a sua responsabilidade dentro do seu lar? Capacidade de autoridade necessários para realizarmos seu intuito. Deus não espera que você faça ou seja nada que ele não a tenha capacitado para ser ou fazer. O Espírito Santo é suficiente para modificar a sua vida, a vida de conduzi-la ao nível seguinte, mais elevado de liberdade. Eu quero desafiá-la por um minuto a crescer constantemente e para isso gostaria de falar sobre Jezabel. A Bíblia nos conta que ela era uma mulher importante, filha de um rei e esposa de outro rei, mas que não tinha uma postura correta ao governar a sua propriedade. Ela era filha do rei Sidom, nação localizada a noroeste de Israel. O seu pai não era apenas o rei, mas também o alto sacerdote de Baal. Jezabel tinha uma intenção de devoção a Baal, e isso resultou em grande endurecimento do seu coração. E se você adora qualquer coisa além do Deus vivo, uma imagem de escultura, sua posição profissional, os seus status social, seu bem material, a sua casa, seu móvel, seu carro, seu prestígio no meio que enfrenta, qualquer coisa que o dinheiro pode comprar, na verdade, está adorando um ídolo. É como se você prestasse adoração a Baal. E sabe o que isso provoca, mulher? Cauterização de mente. O que você está cauterizando na sua mente? O que você tem buscado para a sua vida? Quando sua consciência está cauterizada, você faz coisas que jamais imaginaria. Jezabel possuía dons tremendos, tinha, por exemplo, forte convicção espiritual, também era decidida, tinha propósito, era dedicada à sua casa. Fazendo um paralelo, eu gostaria de lhe perguntar: quanto você é dedicada aos propósitos que o Deus verdadeiro lhe deu? Quanto você é dedicada à edificação do seu lar? Quanto você está dedicando ao seu lar, sua família, sua casa, seu esposo, seus filhos?
Esse é o primeiro ministério que Deus nos dá, é o nosso lar. Às vezes está tão sobrecarregada de tanta coisa para fazer lá fora e esqueceu do seu primeiro que é o seu lar que você tem que cuidar. É se sobrar tempo que você vai cuidar das outras coisas. Ah, mas eu tenho que adorar isso, eu tenho que adorar aquilo. E o primeiro, que é a sua responsabilidade, você está se esquecendo. Perceba que Jezabel não errou por seguir os propósitos em que acreditava, mas por ter escolhido os propósitos errados. A sua consciência estava cauterizada e é por isso sua vida ficou cheia de paganismo, rebelião, assassinato, adultério, imoralidade. E quanto a você, se você não tem agido em seu lar de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, é porque a sua consciência está cauterizada. A sua afeição está em outro lugar. Falta de convicção de Espírito Santo. A forma como você utiliza a sua energia, os seus dons, talento, pode literalmente conduzir os seus filhos à sua imoralidade. Será que você fica mais tempo no celular do que cuidando do seu lar? Será que você está dando mais atenção nas pessoas que te seguem do que da sua própria casa, seus filhos? Quando a sua consciência cauteriza e você perde a sensibilidade de ouvir o que Deus está lhe falando, você sai da posição que o Senhor estabeleceu para você. Temos de ser muito cuidadosa com o espírito de Jezabel, isto é, a forma de proceder partir de uma consciência cauterizada e surda dos desígnios do Deus verdadeiro. O espírito de Jezabel valoriza tradições familiares e estão em desacordo com os valores da palavra. Talvez você tenha crescido em uma família que caminhava distantes dos ideais do evangelho, com uma visão do mundo diferente da de Cristo. Pagã. Talvez você acredite que o sucesso é sinônimo de dinheiro, graus universitários, prestígio, segurança e fatores. Se você não tem agido em seu lar de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, é porque a sua consciência está cauterizada. Dá uma olhada aí, mulher, como você está progredindo diante no seu dia a dia, na sua casa, com o seu esposo. Tem tempo para todo mundo, mas quando alguém pede alguma coisa, você dá logo um grito. Você já sai logo, fala que tudo é você. Às vezes você está sendo um exemplo diferenciado para seus filhos levar para a geração deles. E aí, vamos mudar a semente? Qual é a semente que você quer continuar plantando? Se entre seus propósitos de vida o cumprimento de desejos pessoais estiver acima do que Deus te chamou para fazer, você não só estará adorando Baal, como dirigir os seus filhos àquele que estiverem em suas esferas de influência e também adorá-lo. Quais são os propósitos equivocados? O radicalismo feminista tem se desvalorizado o nosso lar. O lar é o verdadeiro e o primeiro ministério nosso. Precisamos tratar, cuidar, ter prioridade. Nossa prioridade, propriedade, nossa vida e tem levantado a bandeira de valores diferentes do que são próprios para nós, mulheres, criada à imagem de Deus que deseja ser edificadora do lar. Além disso, somos constante bombardeada por valores fundamentais para a vida corporativa, mas que desvaloriza o lugar que Deus estabeleceu para nós. Há algum tempo eu comecei a usar um creme hormonal natural para a pele e é interessante que a pele permite que o creme seja absorvido e entre na corrente sanguínea, equilibrando os níveis hormonais. E tudo isso apenas por aplicação sobre a pele. Consigo traçar um paralelo entre a ação desse tipo de creme e o que as atitudes radicais feministas têm provocado. Os valores desse movimento são como a aplicação da nossa pele, que acaba penetrando sutilmente em nosso sistema, vencendo as nossas defesas e se arraigando em nossas consciências, em nossos valores, em nossa tomada de decisão, na forma como governamos, na fala de submissão em nossa vida. E assim, influenciada por algo externo aos evangelhos, acabamos buscando ser produtiva nos lugares errados. E isso tem prejudicado não apenas o nosso papel como mulheres, que devemos cumprir os propósitos de Deus.
mas tem também influenciado as próximas gerações, que acaba assimilando tais valores por nossos intermédios. Qual situação é pior, afinal? A da agressiva Jezabel, que seguia uma falso de Deus e desperdiçou os seus dons e talento como uma governante injusta, ou das mulheres que acaba sendo complacente, não reconhece o valor divino e por isso deixam de governar, submeter-se e produzir. Olha aqui essa pergunta. Está perguntando qual que dá. Você quer continuar sendo Jezabel ou você quer ser uma mulher que é dedicada, calma? E você será que se identifica como essa situação? Ao fazer a sua reflexão, pense sobre o que você deveria fazer para se organizar a fim de cumprir o propósito de Deus. Enquanto às vezes muitas mulheres falam, eu não consigo fazer, eu não consigo ser calma, eu não consigo. Mude a pergunta: o que eu posso fazer para me ter novos resultados? O que eu posso fazer a partir de hoje para eu ser uma mulher diferente? No seu lar, ao fazer a sua reflexão, pense sobre o que você deveria fazer para se organizar a fim de cumprir o seu propósito de Deus. No seu lar, se você quer edificá-lo, deve governar, subjugar os seus animais, até dos animais, gente. Como cuida dos seus animais de estimação, seu computador, a sua internet, as redes sociais, tudo. Qual é o lugar que você está dando mais atenção? Qual é o que está tirando a sua energia? É o seu computador? É o que? A internet, que você está ali sem ânimo de lavar a louça, de cuidar dessa casa, de fazer uma comida diferente, porque está ali só assistindo coisa, vendo o que o outro posta. Mude as suas energias. Comece a ver o que está te sugando. Tem coisa que suga a nossa energia. Será que você trata seu gato melhor do que seu marido? Às vezes você está dando mais atenção para o animal do que os filhos, do que os. Não que tem que judiar dos animais, não é isso. Mas às vezes são um ídolo ali que você está tendo e esquecendo do outro, que é do esposo, dos filhos. Olha que lindo. Sim, sim. É normal, é o processo primeiro. Quando a gente muda, tudo nosso muda. O primeiro passo, quem tem que mudar é nós. Quando você mudar, tudo à sua volta mudará. Eu vou só concluir aqui, que já está quase finalizando, aí se der tempo alguém fala mais, tá bom? É o computador? Quanto tempo você passa nesse computador? Quem recebe mais a sua atenção? É os filhos ou as suas redes sociais? Será que a rede social está roubando o seu tempo como mãe? Será que a rede social roubou o seu tempo? O nosso tempo, que eu também incluo nisso. Eu não estou fora, não. Eu estou apanhando aqui e aprendendo junto. Então, se você prioriza o que Deus não quer que seja prioridade em sua vida, está negligenciando a necessidade de subjugar o que está sobre o seu domínio, pondo em ordem o ambiente ao seu redor.
Coloque o seu ambiente em ordem. Isso deve se aplicar às suas posições, finança, atitude, os seus bens, relacionamentos familiares e tudo que faz parte da vida do seu lar. Gente, quando nós mexemos em uma área, todas as áreas é mexida. Você nunca será uma mulher sábia que edifica o seu lar até entender a autoridade que Deus lhe deu para governar, subjugar, produzir autoridade baseado no fato de que você ter sido criada à imagem do Senhor. Esse é o propósito amplo dele para a mulher sábia que edifica o seu lar. A humanidade caiu, e isso é um fato, mas Deus nos redimiu e nos trouxe a sua amizade, e é por isso dessa redenção que vem o exercício prático de todas as capacidades que Deus originalmente nos deu e que nos foram roubadas. Todas teremos de comparecer diante do trono de Cristo e ele recompensará cada uma pelo que fizemos, de forma boa ou ruim. E isso significa que você encontrará um justo juiz que ordena o mal e recompensa o bem. Diante disso, preciso perguntar: no dia em que você estiver frente a frente com ele, o que você responderá quando ele lhe perguntar como você cumpriu o seu propósito de administrar o seu lar? Essa pergunta, hein? Quando Deus perguntar para nós como nós administramos nosso lar? Uma boa administradora? Uma boa organizada? Uma boa conselheira? Uma boa mãe? Prestativa? Ou nós estamos só prestando atenção e acolhendo os de fora? Porque às vezes não dá tempo. Tá tão ocupada lá fora com os afazeres do trabalho, das amigas, da igreja, e dentro de casa não temos tempo. E o primeiro ministério nosso não é lá fora, é dentro de casa. Vamos orar? Vou ler rapidinho essa oração aqui. Único Deus da minha vida, em ti confio, a ti entrego-me totalmente, desejo devoltar-te meus dons e talento, a fim de cumprir o teu propósito em minha vida. A ti eu rendo graças por tudo que tens feito por mim. Eu agradeço por minha vida, minha casa, meu trabalho, minha família, meus amigos, tudo aquilo, enfim, que põe em minha vida de forma muito especial. Ajude-me a cumprir teus propósitos sem perder o foco do que realmente importa. Em nome do teu filho Jesus eu oro. Amém. Aqui, gente, tem 3 perguntas refletivas. Vou mandar no grupo. Alguém respondeu a de ontem? Lá no grupo geral tem 3 perguntas de ontem. Vocês conseguiram responder? Ninguém? Lá no grupo geral, ontem eu coloquei, porque as pessoas pediram. Alguém me pediu. Aí hoje eu vou mandar de novo as 3. Tem mais 3. Ah, Sueli, como que é essas perguntas? Nós acabou de ler o capítulo 2. Então, as 3 perguntas vai ser referente ao capítulo 2. A de ontem foi referente ao capítulo 1. Então, hoje nós falamos sobre a administração do nosso lar. Como está a sua administração do seu lar, da sua família, da sua casa? Como você trata as pessoas dentro da sua casa? Você está tendo mais tempo fora, para os de fora ou para o de dentro? Gente, as coisas estão tão corrido que às vezes nós se envolve demais nas coisas de fora. E quando nós vem para dentro de casa, nós não tem mais energia, nós não conseguimos mais sorrir, nós não tem tempo para brincar com ninguém, nós não tem tempo para comer devagar, olhando. Não, tá desesperador e isso está prejudicando. E os filhos estão cada vez mais ansiosos e nervosos porque tá faltando amor para eles. Tá faltando atenção, tá faltando atenção, acolhimento, olho no olho, perguntar como foi a escola, como foi seu dia, o que eu preciso te ajudar, deitar na cama, contar uma historinha. Quem aí faz isso? Jesus, mas não tem tempo, não vai ter mesmo. Se você não largar lá alguma coisa lá fora, não vai sobrar tempo. E as crianças crescem e vão embora. E nós vamos depois falar, ai, passou tão rápido. Porque eu sei, eu sou mãe de 3, só tenho uma. Se tivesse como eu voltar lá atrás, eu ia fazer tudo diferente. Então, quem tem criança pequena,
Faça diferente. E quem não tem mais vai ficar se lamentando? Não. Vai cuidar dos netos. Mesmo de longe, vai fazer diferente, aconselhar uma mulher igual eu aqui. Eu não tenho mais filho pequeno, mas eu tô aqui tentando ajudar quem tem. Falando os meus erros que eu fiz lá atrás, para você não errar. Porque não tem mais como voltar ao passado. Tem como nós mudar o presente. Quem aí está disposto a mudar o presente? O futuro. Fazer diferente. Então, bora lá. Quem aí quer falar mais alguma coisa? Falta 10 minutos. É verdade. Exatamente. É de dentro para fora. Olha que lindo, gente. Olha os resultados. Gente, eu atendi uma cliente uma vez, lógico que não vou falar o nome, né? Mas assim, ela tinha mais de 10 cargos na igreja. Ela estava doente, cheia de problema aqui, problema ali, perdida. E ela descobriu que ela começou a falar os cargos da igreja, deu mais de 10, 12, 14, não lembro. Hoje ela tem 2. Foi saindo de tudo. Hoje ela tá saudável, tá? Porque ela sobrecarregou. Não é para nós abandonar a igreja. Não significa que eu tô falando isso. Significa que a pessoa tem uma carência ali quando escuta assim, fulana, você é tão boa, eu vou te colocar nisso. A pessoa tem uma carência de amor, só porque falou que ela é boa, vai enchendo a pessoa e ela não consegue dizer não, e não consegue dizer não, e não consegue dizer não, e vai só enchendo. Não tem mais vida própria, não tem vida própria, porque tem que estar ajuda fulano, ajuda cicrano, e ali vai engolindo as emoções, porque eu não posso falar não, o que eles vão pensar de mim, e ali vai sobrecarregando, quando vê tá doente, tá sem tempo para viver sua vida, e achando que está servindo a Deus. Será que Deus quer isso para nós? Deus quer uma vida mais leve, mais calma e que nós sabe o que nós quer, não o que o outro resolve da nossa vida. Então são muitas coisas que a gente precisa refletir. A gente precisa aprender a dizer não. A gente já precisa, primeiro, o ministério é dentro da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso esposo. Se der tempo, fulana, eu vou lá te ajudar sim. Mas primeiro faça o seu. Na Bíblia está escrito, amarás o teu próximo como a si mesmo. Quer dizer que primeiro eu faço para mim. Bem feito. Que vai transbordar na tua vida. Não é transbordar na vida tirando de um lugar que não tem. Como que eu vou transbordar? Vou transbordar na vida de vocês se meu copo está seco. Esse copo só vai transbordar se encher e cair para fora. Como que eu te dou se eu não tenho? Eu vivi esse versículo muito tempo errado. Eu era olhar para fora, ajudar todo mundo e não tinha tempo nem para tomar uma xícara de chá. Tá na hora da gente mudar, refletir. Tenta, se não der certo, volta a ser adiante. Mas ninguém que começa a fazer diferente quer voltar a ser adiante. Ninguém. Quem mais? Falta 7 minutos. Vamos tirar foto. Você está falando do quê? Da leitura lá do livro da Plenitude? Não, aquele lá não é aqui que a gente tira a dúvida, mas eu posso te responder lá depois no grupo geral. Aqui é reprogramação mental, só para não bagunçar a cabeça de todo mundo. Lá é uma outra comunidade, aí você pode me perguntar lá no canal, tá bom? A mulher sábia edifica seu lar.
Gente, nós temos uma Josiane, seja bem-vinda. Eu vi que você abriu aí sua câmera. Sua primeira vez aqui, Josiane? Josiane, seja bem-vinda. Tá fechada, amada. Abre, por favor. Tá fechado seu microfone. Bom dia. Que linda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, se sinta amada, acolhida, que é um lugar de acolhimento, não de julgamento, tá? Todas as manhãs, de segunda a quinta, não tô vindo mais na sexta, não tô conseguindo, tá indo de segunda a quinta, tá bom? Aí a gente volta na segunda-feira. Vamos tirar foto. Eu acho que eu vou fazer um vídeo. Todo mundo aí de Darilene e Rosilda não quis abrir hoje as câmeras. Vamos lá. Fazer um vídeo aqui. Tá. Aqui é um grupo de quê, gente? Reprogramação. Tá. Eu vou apagar porque saiu feio. Vamos fazer outro para ficar bonito. É, porque tem que falar todo mundo junto. Só voltava, não dá tempo. Vai. Aqui é o grupo de quê? 1% todo dia. A mulher sábia edifica seu lar. Pronto. E é isso, gente. Até segunda-feira. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau. Testemunho lá no geral, viu? Pode contar lá.